Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o terceiro episódio da Lei 8.987, que trata sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal. Galera, hoje no terceiro episódio nós vamos do artigo 27 até o artigo 34. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar sua inscrição, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Artigo 27. A transferência de concessão ou de controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Parágrafo 1º. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá: inciso 1. Atender às exigências da capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. E, inciso 2. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Parágrafo 2º, 3º e 4º revogados. Artigo 27-A. Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente autorizará a assunção do controle ou da administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores com quem não mantém um vínculo societário direto, para promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, o poder concedente exigirá dos financiadores e dos garantidores que atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo único do artigo 27. Parágrafo 2º. A assunção do controle ou da administração temporária autorizadas na forma do caput deste artigo não alterará as obrigações da concessionária e de seus controladores para com terceiros, poder concedente e usuários dos serviços públicos. Parágrafo 3º. Configura-se o controle da concessionária, para os fins dispostos no caput deste artigo, a propriedade resolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos do artigo 116 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo 4º. Configura-se a administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores quando, sem a transferência da propriedade de ações ou cotas, forem outorgados os seguintes poderes. Inciso 1. Indicar aos membros do Conselho de Administração a serem eleitos à Assembleia Geral pelos acionistas, nas sociedades regidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ou administradores a serem eleitos pelos cotistas nas demais sociedades. Inciso 2. Indicar os membros do Conselho Fiscal a serem eleitos pelos acionistas ou cotistas controladores em Assembleia Geral. Inciso 3. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária que representem ou possam representar prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo. Inciso 4. Outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo. Parágrafo 5º. A administração temporária autorizada na forma deste artigo não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados. Parágrafo 6º. O poder concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária. Artigo 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço. Parágrafo único. Artigo 28-A. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão em qualquer de suas modalidades, as concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as seguintes condições. Inciso 1. O contrato de cessão dos créditos deverá ser registrado em cartório de títulos e documentos para ter eficácia perante terceiros. Inciso 2. Sem prejuízo do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, a cessão do crédito não terá eficácia em relação ao poder público concedente, senão quando for este formalmente notificado.
Inciso 3. Os créditos futuros cedidos nos termos deste artigo serão constituídos sob a titularidade do mutuante, independentemente de qualquer formalidade adicional. Inciso 4. O mutuante poderá indicar a instituição financeira para efetuar a cobrança e receber os pagamentos dos créditos cedidos ou permitir que a concessionária o faça, na qualidade de representante e depositária. Inciso 5. Na hipótese de ter sido indicada a instituição financeira, conforme previsto no inciso 4 do caput deste artigo, fica a concessionária obrigada a apresentar a essa os créditos para a cobrança. Inciso 6. Os pagamentos dos créditos cedidos deverão ser depositados pela concessionária ou pela instituição encarregada da cobrança em conta corrente bancária vinculada ao contrato de mútuo. Inciso 7. A instituição financeira depositária deverá transferir os valores recebidos ao mutuante à medida que as obrigações do contrato de mútuo tornarem-se exigíveis. E, inciso 8. O contrato de cessão disporá sobre a devolução à concessionária dos recursos excedentes, sendo vedada a retenção do saldo após o adimplemento integral do contrato. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados contratos de longo prazo aqueles cujas obrigações tenham prazo médio de vencimento superior a 5 anos. Capítulo 7. Dos encargos do poder concedente. Artigo 29. Incumbe ao poder concedente, inciso 1, regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação. Inciso 2, aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. Inciso 3, intervir na prestação de serviço nos casos e condições previstas em lei. Inciso 4, extinguir a concessão nos casos previstos nessa lei e na forma prevista no contrato. Inciso 5. Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta lei, das normas pertinentes e do contrato. Inciso 6. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. Inciso 7. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados em até 30 dias das providências tomadas. Inciso 8. Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Inciso 9. Declarar de necessidade ou utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Inciso 10. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação. Inciso 11. Incentivar a competitividade. E, inciso 12. Estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses relativos a serviço. Artigo 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. Capítulo 8. Dos encargos da concessionária. Artigo 31. Incumbe à concessionária, inciso 1, prestar serviço adequado, na forma prevista nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato. Inciso 2. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. Inciso 3. Prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. Inciso 5. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis. Inciso 6. Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato. Inciso 7. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação de serviço, bem como segurá-los adequadamente. E,
Inciso 8. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e pelo poder concedente. Capítulo 9 da intervenção. Artigo 32. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Artigo 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 1º. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização. Parágrafo 2º. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Artigo 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante sua gestão. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio da Lei 8.987, que trata sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos. Galera, é isso aí. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e um forte abraço. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Tchau.